Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula do professor Sindic. Vamos falar desta vez das máquinas simples, ok? Mas vamos falar exclusivamente das alavancas. Tá claro? Ok, então não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal, ok? Partilhem as nossas aulas, coloquem likes, mostrem que estão a gostar. Ok? E tragam também lá as vossas sugestões, escrevam qualquer coisa, que é para a pessoa sentir que tem que melhorar isto, mas aquilo. Nós sabemos que estamos a trabalhar assim em condições não muito boas, mas vamos melhorando com o tempo, ok? Então mostra que estás a gostar das aulas. Ok, máquinas simples. Olha, para falar das máquinas simples, eu sempre tenho pensado assim. Nós, quando vimos as imagens do Egito na televisão, nós vimos aquelas pirâmides ali. E dizem que aquelas pirâmides já têm milhares e milhares de anos. Foram construídas já há muito tempo. A cidade de Maputo foi construída já há muito tempo. Como é que o produto que foi usado, os blocos e outras coisas, como é que chegaram até lá em cima? Como é que essas coisas todas foram levadas de um ponto para o outro? Nós sabemos que há muito tempo, muito tempo, a ciência não estava tão desenvolvida assim. As máquinas não existiam naquela altura. Mas com base na simplicidade, o homem foi descobrindo formas de poder trabalhar. Então, foram usados ali as máquinas simples. Okay? O carrinho de mão é um exemplo concreto de uma máquina simples. O alicate é um exemplo. Existiam lá guindastes bastante simples, que podiam levar carga. Nós, quando pegamos, por exemplo, uma técnica que nós usamos nas nossas casas, vamos supor que nós queremos levar um saco. Nós carregamos uma madeira aqui, depois um ponto de apoio no meio, a carga lá do outro lado, exercemos força e aquela carga vai subir. Então, esse também é um exemplo concreto de uma máquina simples. Então, as máquinas simples são dispositivos mecânicos que os homens usaram e usam com o objetivo principal de poupar a força que eles usam, ok? Para que a gente possa reduzir a força que nós usamos, nós podemos aplicar essas máquinas simples. Então, existem vários tipos de máquinas simples. As alavancas são exemplos concretos disso, ok? As roldanas são exemplos concretos disso. O plano inclinado são exemplos concretos disso. Então, nós queremos falar exclusivamente, neste caso, das alavancas. O que é uma alavanca? Okay? Qual é a condição física que está envolvida na alavanca? Quais são os elementos que constituem a alavanca? Okay? Como é que nós podemos diferenciar as forças dentro das alavancas? Okay? Nós queremos aplicar o conceito de momento de uma força aqui, neste conteúdo. Okay? Então, vamos primeiro definir o que é uma alavanca. Já tem aqui a definição. É uma barra rígida que pode ser reta ou curva, ok? Imóvel em torno de um ponto chamado fulcro ou ponto de apoio. Então, é uma barra rígida que está fixa num ponto e que pode girar, facilitando o carregamento de cargas em torno deste ponto. Ok, vamos mostrar o exemplo concreto de uma alavanca. Veja esse sistema que nós temos. Esse sistema aqui. Temos esta barra, que é dita barra rígida. Ok? Temos este ponto fixo. E temos esta carga que está aqui. Ao exercer força sobre este ponto, a carga vai subindo. Então, nós podemos transportar aquela carga para uma altura maior. Ok? Então, este é o exemplo concreto de alavanca. A alavanca é um dispositivo constituído por uma barra rígida que está fixa num ponto. Este ponto é chamado de fulcro, né? E que pode girar em torno deste ponto. Vamos estudar a física que está envolvida aqui. Quais são as principais forças que estão aqui, ok? Quais são outros elementos que são necessários para serem estudados aqui? Ok, vamos levar este sistema a transportar para aqui, para o quadro. Exatamente o que está aqui no quadro é exatamente isto que foi colocado aqui. Ok, eu desenhei no quadro. Ok, vamos lá ver. Quais são as principais forças e qual é a constituição? A barra rígida é esta, que é esta. Temos este corpo que está sendo carregado ou está sendo elevado a uma altura maior, que é este corpo. Tenho este ponto que eu exerço força para poder elevar aquela carga. Essa força é exercida neste ponto. Ok? Tenho esta parte central, que é o ponto fixo, que é chamado também de fulcro, que é o ponto através do qual a alavanca pode girar em torno de si mesma. Ok? É este ponto. Ok? Então, o que é que nós temos? Temos o fulcro, que é o ponto fixo.
temos a barra rígida, ok? Temos esta carga. Qual é a força que esta carga exerce? Como é que é chamada essa força? Como é chamada a força que eu exerço também para poder elevar esta carga? Existem dois tipos de forças aqui. Existe esta força que eu exerço para poder elevar esta carga a uma determinada altura. Esta força que eu exerço cá, que é chamada de força de potência ou força potente. A força potente é a força exercida na alavanca para equilibrar esta força que está deste lado. E esta força que é aplicada neste ponto por causa do peso que quer ser equilibrado é chamado de força resistente. Então, a força resistente é a força que resiste, neste caso, à aplicação da força potente. E esta força resistente sempre coincide com peso. Coincide com peso deste corpo. Então, aqui temos neste corpo que nós queremos equilibrar a força resistente, a força que eu exerço para poder equilibrar a força resistente, a força que eu exerço aqui, que é chamada de força potente. Temos o fulcro aqui no meio. Além disso, o que é que nós temos? Temos estas pequenas distâncias, esta distância que parte do fulcro até o ponto da aplicação da força potente. E temos esta outra distância que parte daqui do fulcro até o ponto da aplicação da força resistente. A distância que parte daqui do fulcro até o ponto da aplicação da força potente. A distância que parte daqui do fulcro até o ponto da aplicação da força resistente. Como é que são chamadas essas distâncias? Esta distância que parte do fulcro até o ponto da aplicação da força potente é chamado de braço potente. Okay? Não se esqueçam, o braço potente está aliado sempre à força potente. A distância que parte do fulcro até ao ponto da aplicação da força resistente, até aqui onde atua o peso, nós chamamos isso de braço resistente. O braço resistente está sempre junto à força resistente. Então, numa alavanca, temos a força potente, temos a força resistente, temos o braço potente e temos o braço resistente. A força potente é a força que nós aplicamos para equilibrar a resistência. A força resistente é a força devido ao peso desta carga que está aqui. E depois temos a distância entre o ponto de aplicação da força resistente e o fulcro, que é chamado de braço resistente. E temos a distância entre o ponto de aplicação da força potente e o fulcro, que é chamado de braço potente. Ok. Agora vamos, mais uma vez. Agora vamos à condição de equilíbrio. Antes da condição de equilíbrio, vamos à classificação das alavancas, ok? Quais são os diferentes tipos de alavanca que existem? Vamos lá ver. Quais são os diferentes tipos de alavanca que existem? Existem 3 tipos de alavanca. Alavanca interfixa, alavanca interpotente e alavanca interresistente. Vamos começar com esta que nós temos aqui, ok? Presta muita atenção, quando o fulcro encontra-se entre o ponto da aplicação da força potente e a força resistente, quando o fulcro está no meio entre a força potente e a força resistente, então a alavanca é chamada de interfixa. O ponto fixo está no meio, está entre a força potente e a força resistente. Inter significa meio, tá bem? Então, esta alavanca é chamada de interfixa. Um exemplo concreto de uma alavanca interfixa é o alicate. Já viram o alicate como é que é? O alicate está assim, né? Tem este ponto no meio, onde prende-se os 2 braços. Ele pode fazer isto, por causa da força que é exercida cá deste lado, né? Ele pode fazer isto. Então, o ponto fixo está no meio. Então, é uma alavanca interfixa. É o exemplo concreto. E depois temos um outro exemplo de alavanca. Esta alavanca, que coincide exatamente com aquilo que nós falamos. Depois temos a outra alavanca, que pode ser esta. Eu posso exemplificar aqui. Ok? Abrimos isto. Eu posso usar isto para poder elevar esta carga. Ok? Eu exerço força no meio. Veja só. Ok? Este peso, a força exercida neste ponto está no meio. O fulcro, que é o ponto de rotação desta alavanca, está aqui. Ok? Quando a força que é exercida para poder equilibrar está no meio, então a alavanca é interpotente, porque a força
que é exercida no meio para poder equilibrar este peso é a força potente. Então, quando ela está no meio entre o fulcro e a força resistente, então a alavanca é chamada de interpotente. Ok? E depois temos a alavanca interresistente. Interresistente o que é? Ok, vamos ter isto, por exemplo. Vamos ter isto. Vamos tirar isto por aqui. Ok? Onde é que está o fulcro? O fulcro está neste ponto. Ok? Colocamos isto aqui. O peso aqui. E a minha mão aqui. Olha, eu exerço a força aqui para poder equilibrar esta carga. O fulcro é este ponto fixo. Ok? A força resistente que é exercida pelo peso está aqui. E a força potente atua no meio, neste caso. Quando a força potente está entre a força resistente e o fulcro, então esta alavanca é chamada de interpotente, neste caso. Ok? Porque a força potente está no meio. Ok. Vamos dar continuidade. Temos a classificação aqui. Ok. O fulcro no meio. Nós exercemos força para poder equilibrar esta carga. Então, uma vez que o forço está no meio, então a alavanca é interfixa. O ponto fixo está no meio. Interresistente. A força resistente está entre o fulcro e a força potente. Ok? Exatamente aquilo que nós fizemos ali. Interpotente. A força potente está entre o ponto da aplicação da força resistente e o fulcro. Então, esta é a classificação das alavancas. Agora, o que é que se pode calcular aqui? Vamos observar o que é que se pode calcular. Qual é a condição de equilíbrio? Para quem prestou muita atenção, dá para ver que a força potente está junto do braço potente. Então, este é um momento. É um momento. Para quem se recorda, quando nós falamos de momento, a força resistente está junto ao braço resistente. Então, este é um outro momento. Okay? Este momento que é constituído pela força potente, pelo braço potente, nós podemos chamar este momento de momento potente. Este momento que é constituído pela força resistente e pelo braço resistente, nós podemos chamar este momento de momento resistente. Ok? Qual é a condição necessária para que esta alavanca esteja em equilíbrio? Vamos supor que ela está assim. E temos a carga aqui. Temos isto. Ok? Temos a força que atua neste ponto, temos o fulcro e temos a força resistente. Para que ela esteja em equilíbrio assim, é necessário que este momento, temos o braço potente do fulcro até o ponto da aplicação da força potente e temos o braço resistente do fulcro até o ponto da aplicação da força resistente. Para que esta alavanca esteja em equilíbrio, é necessário que este momento seja igual a este momento. É necessário que o momento potente seja igual ao momento resistente. Então, é exatamente isso que nos pede a condição de equilíbrio. Então, vamos para aqui. Vamos para aqui, para nós determinarmos a própria condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. Ok? Condição de equilíbrio. Para que esta alavanca esteja em equilíbrio, é necessário que o momento potente seja igual ao momento resistente. Mas nós já sabemos que o momento de qualquer força, depende da força e depende do braço. Então vamos substituir aqui força vezes braço, aqui também força vezes braço, de acordo com a sua designação. Então, o momento potente vai ser a força potente vezes o braço, também será braço potente. Isto vai ser igual. O momento resistente também será força resistente vezes o braço resistente. Então, esta é a condição de equilíbrio da alavanca, de qualquer tipo de alavanca, tanto da interfixa, da interresistente e da interpotente. Com base nessa expressão, é possível tu calculares a grandeza física que tu quiseres. Podes calcular a força potente, o braço potente, a força resistente e o braço resistente. Vamos lá para quê? Para calcular a força potente
potente vai ser igual. O braço potente está a multiplicar, quando passa para o segundo membro vai dividir. Então vamos ficar com força resistente vezes o braço resistente sobre o braço potente. Sobre o braço potente. Então esta é a condição que nos permite determinar a força potente. Agora, para o braço potente vai ser igual. Queremos determinar o braço potente. De novo, força resistente vezes o braço resistente sobre a força potente está a multiplicar, quando passa para o segundo membro vai dividir sobre a força potente. Então esta é a segunda condição para nós determinarmos o braço potente. Força resistente. A força resistente vai ser igual. O braço potente, o braço resistente neste caso está a multiplicar a força resistente, vai passar para o primeiro membro, vai dividir. Então teremos força resistente vai ser igual a força potente vezes o braço potente sobre o braço resistente. Então esta é a terceira condição. A quarta condição que nos permite determinar o braço resistente. O braço resistente vai ser igual. A força resistente vem para o primeiro membro, vai dividir. Teremos força potente vezes o braço potente sobre a força resistente. Então, essas são as condições de equilíbrio da alavanca. Com base nisto, é possível você calcular tudo aquilo que tu quiseres. Força potente, força resistente, braço potente, braço resistente. Ok? Então, no próximo slide, vamos resolver exercícios que têm a ver com isto. E na próxima aula, vamos ver também como é que podemos calcular a vantagem mecânica de uma alavanca. Como é que nós podemos conhecer se a alavanca é vantajosa ou não é, através do cálculo matemático. Vamos observar isso. Então, não se esqueça de subscrever o nosso canal, por favor, ok? Partilhem as aulas com os vossos amigos, para podermos crescer também, ok? Foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima aula. Muito obrigado.